queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 52 de língua portuguesa para o 8º ano. Para nossa aula de hoje é importante que você já tenha em mãos o seu caderno de língua portuguesa, a caneta, o lápis, a borracha e o apontador, para que você faça as anotações referentes a essa aula. E o assunto que iremos estudar hoje é um assunto de ortografia. Nós vamos aprender o emprego da letra S e da letra Z nas palavras. O S quando ele tiver, obviamente, o som de Z, que é aquela situação que nos causa uma dúvida na hora que estamos escrevendo. É com S ou com Z? Os objetivos propostos, então, para a nossa aula são identificar o emprego do S e do Z em terminações de palavras e praticar a ortografia de palavras nas terminações es, esa, esa, com S, oso, osa, isa, entre outras terminações que podem gerar alguma dúvida quanto à ortografia. Muito bem, então, vamos lá, né? Uso do S e do Z. O emprego destas duas letras vai sempre nos levantar uma série de dúvidas. E isso acontece por quê? Porque há palavras que são escritas com a letra S, no entanto, elas têm som de Z. Então, nós vamos aprender aqui algumas regrinhas que garantem para nós que a gente não vai errar na hora da escrita, tá? Existem regras para essa escrita com S e som de Z. Então, quando que a gente deve usar o S, tá? Sempre que eu tiver palavras que também são derivadas de outra palavra que já foi escrita com a letra S, tá? Então, olha ali os exemplos. Asinha é com S, por quê? Porque ela deriva de asa, e asa é com S. Atraso, atraso deriva de atrasar, que já é com S. Frasal, frasal deriva de frase, frase escreve com S. Paralisação, que deriva de paralisar, que também é com S. Pesado, que deriva de peso, que também é com S. Muito bem. Então, olha só. Sempre que você vai escrever uma palavra que é derivada, né? Pense se a palavra primitiva também foi grafada com a letra S. Isso nos ajuda muito, né? Porque muitas vezes você sabe como escreve a palavra primitiva, mas fica em dúvida na hora de escrever a palavra derivada, tá? Então presta atenção aí nessa regra e você aí em casa, né? Faz aí as anotações já dessa primeira regrinha. Então, palavras derivadas de outra que já escreve com S. Também o item 2 vai dizer para nós que nas palavras cujos sufixos indiquem uma nacionalidade, origem ou título, tá? Ou ainda adjetivo ou ocupação feminina, eu devo grafar com a letra S. Então, no caso da nacionalidade, origem ou título, eu vou ter as seguintes terminações: es, com S, ou esa, com S, tá? No caso de ser um adjetivo, eu vou ter as terminações oso ou osa, com S. E no caso de uma ocupação feminina, eu vou ter a terminação isa, ok? Então, olha ali os exemplos, né? Português, portuguesa. Português e portuguesa, eu estou indicando uma nacionalidade, assim como holandês,
holandesa, né? Também indica a nacionalidade, tá? Camponês, camponesa, ali eu tenho um adjetivo, né? O espalhafatoso, espalhafatosa, também um adjetivo, né? Duquesa, duquesa seria um título de nobreza, também com S. A poetisa, a ocupação feminina, né? O que ela é? Ela é uma poetisa, feminino de poeta, então também com a letra S. Então a gente vai seguir, né, essa regrinha aqui. Nacionalidade, origem ou título, ex, esa. Adjetivo, oso, osa, bondoso, bondosa, gostoso, gostosa, né? E ocupação feminina, terminação isa, sempre com a letra S, ok? Item 3, depois de ditongo. E o que é mesmo um ditongo? Ditongo é o encontro de duas vogais, ou seja, um encontro vocálico que fica onde? Na mesma sílaba, ok? Então, duas vogais na mesma sílaba. Se eu tenho, então, a letra S, né? Para ser usada depois de um ditongo, eu tenho certeza que é a letra S, né? S com som de Z, tá? Então, depois do ditongo, tem som de Z, mas escreve com S. Que seriam os exemplos ali, ó. Coisa, fazão, maisena, neusa, repouso, né? Onde está o ditongo nessas palavras, né? Aqui, ó. Oi, no coisa, ai, no fazão, ai, no maisena, eu, no neusa e ou, no repouso. Tá? Então, grava também essa regrinha aí, que depois de um encontro de duas vogais na mesma sílaba, eu escrevo com a letra S, tá? Quarta regrinha, nas palavras que decorrem da conjugação dos verbos por e querer. Então, sempre que for derivado destes dois verbos, a gente vai escrever com a letra S, mesmo que tenha som de Z, mas é com S, tá? Exemplos, então, eu pus, se eu pusesse, quando eu quiser, eles quiseram, se eu quisesse, né? Então, bem importante lembrar que o verbo querer, todos os verbos que derivam do querer, né, que são conjugados, é sempre com a letra S. Porque eu vejo muitas pessoas escrevendo quiser com Z, né? E não é com Z, é com S, porque deriva do verbo querer, tá? Então, sempre com a letra S. Quinta regrinha, em alguns nomes próprios de pessoas também é comum nós empregarmos a letra S, tá? Entretanto, como trata-se de nomes próprios, né, existe uma liberdade para que a pessoa utilize, no caso ali, um Z, se ela achar que deve, se ela achar que fica mais bonito, porque é um nome próprio, tá? Mas é mais comum encontrarmos estes nomes próprios grafados com a letra S. O Baltazar, a Heloísa, a Inês, a Isabel, Luiz, Luísa, mas temos também Luiz com Z, Luísa com Z, Isabel com Z. Como eu falei para vocês, como trata-se de nome próprio, existe essa possibilidade de alterar, né, essa questão, tá? Nos seguintes vocábulos também, ó, abuso, asilo, através, aviso, besouro, brasa, cortesia, decisão, despesa, empresa, freguesia, fusível, maisena, mesada, paisagem, paraíso, pêsames, presépio, presídio, querosene, raposa, surpresa, tesoura, usura, vaso, vigésimo, visita, casamento,
entre outras, tá? E aproveitem ali, né? Vocês estão copiando a regrinha, a professora na hora de digitar, ó, aqui era a regra 5, aqui é regra 6, tá, pessoal? Não é a regra 8. Acabei digitando um 8 no lugar do 6. Desculpem, corrijam lá no caderno de vocês estão escrevendo, estão anotando, então seria o item 6 agora, tá? Então são alguns vocábulos que a gente já sabe que escrevem com a letra S, mesmo tendo o som do Z. E o que pode nos ajudar sempre mais com a nossa escrita correta, né? Com a ortografia? Muita leitura. Quanto mais eu ler palavras, mais eu vou memorizar a escrita também dessas palavras, principalmente quando eu tenho dúvidas, né? Então a leitura sempre vai me ajudar a internalizar a escrita, né? Porque eu tenho uma memória visual, todos têm uma memória visual, e quanto mais você visualiza a palavra escrita, mais você vai internalizando também a sua escrita, tá? Muito bem, agora vamos falar um pouquinho da letra Z. Quando que a gente deve usar então o Z, tá? Obviamente, em todas as palavras que forem derivadas de outra palavra que também seja escrita com a letra Z, né? Então, olha os exemplos lá. Deslize, deslizar, né? Se eu vou escrever, por exemplo, lá, eu sei que deslizar é com Z, então deslize também vai ser com Z, né? Enraizado deriva de raiz, que já é com Z. Realização deriva de realizar, que já é com Z. Vizinhança deriva do vizinho, que já é com Z. Azedar derivou do azedo, azedo é com Z. Então, se eu já sei como que escreve a palavra primitiva, se eu vou escrever uma derivada, eu vou conservar então a letra que já tem na primitiva, tá? Essa é a regra número 1. A regra 2, nas palavras cujos sufixos, que é a partezinha final da palavra, né? Agorinha a gente falou de sufixo também na letra S, e a professora esqueceu de reforçar que é aquela partezinha final ali da palavra. Então, com os sufixos es, com Z, ou exa, com Z, tá? Quando formarem o quê? Substantivos abstratos a partir de adjetivos. Então, eu tenho um adjetivo, eu vou formar um substantivo abstrato, né, a partir desse adjetivo, vai ter a terminação es ou exa, e eu vou escrever com a letra Z. Então, olha lá, no lado esquerdo estão os adjetivos, né? Sensato, tímido, duro, grande, mole, esperto. Muito bem, estão os adjetivos ali. Agora eu criei o quê? Substantivos abstratos a partir daqueles adjetivos. Então, olha lá como ficou, ó. Sensatez, né? Aqui até praticamente sai um som de S, se você observar, mas a grafia é com Z, né? Timidez também, o som praticamente é um S, mas a grafia é com Z. Dureza, aqui sai o som do Z, né? Grandeza, moleza, esperteza, ok? Então, é mais uma regrinha aí para te ajudar, para te auxiliar na escrita correta destas palavras. Regrinha 3, né? Nas palavras cujo sufixo izar, então, quando terminar em izar, forme verbos, desde que a palavra primitiva não possua S. A gente não pode esquecer que a regra número 1 é a palavra primitiva, tá? Então, essa regrinha aqui, eu só vou aplicar quando eu formar verbos, mas desde que na palavra primitiva não seja escrita com S, tá?
Então, olha lá, exemplos, né? Atualizar, canalizar, economizar, eternizar, simbolizar. Se eu buscar a palavra primitiva, não vai ter, acho que nem a letra, nem o som, né, de S ou de Z. Por exemplo, atual. Não tem S nem Z, então atualizar com Z. Canal, também não. Economia, eterno, símbolo, nenhuma delas. Agora, pode ser que eu vá encontrar palavras que lá na primitiva escrevia com S, que é o caso ali da observação que eu deixei num quadrinho ali embaixo, ó. Análise é uma palavra primitiva. Tem som de Z, mas escreve com S. E aí eu vou formar um verbo, que é o analisar, e eu devo escrever com S também, porque analisar derivou de análise, então eu vou aplicar a regra número 1. Palavra primitiva que era escrita com S, a derivada também vai ser escrita com S, tá? Então, só cuidar com essas pequenas exceções que podem aparecer. Também é o caso do friso, que tem som de Z, escreve com S, e na hora de eu formar o verbo frisar, eu devo escrever com S, mesmo tendo o som do Z. Ok, pessoal? Então, nessa regrinha aqui tem exceção, né? Regrinha número 4. Nas palavras cujo sufixo isação formar substantivos. Então, a parte finalzinha ali, né, o sufixo, que é o isação, e nos substantivos, tá? Então, ó, atualização, colonização, modernização, realização, utilização. São todos substantivos, todos com sufixo isação. Portanto, grafado com a letra Z. Regrinha número 5, no sufixo tris. Quando esse sufixo ele for um formador de palavras femininas, tá? Sempre com a letra Z, então, que são os seguintes casos: imperatriz, atriz, embaixatriz, né? Então, esse tris, quando ele formar palavras femininas, tá? Sempre com a letra Z. Sexta regra, em sufixos formadores tanto do aumentativo quanto do diminutivo, quando a palavra primitiva não possuir S no radical, né? Então, aqui é mais uma regrinha aqui. Se eu tenho S na palavra primitiva, a derivada também será escrita com a letra S, tá bom? Fora isso, vou aplicar a escrita com a letra Z. Então, olha lá. Carta não tem S, né? Então, cartaz com Z. Mulher, mulherzinha. Avião, aviãozinho. Árvore, arvorezinha. Uma bem do dia a dia, café, cafezinho, né? Pé, pezinho. Tudo com Z, tá bom? Então, ó, aumentativo ou diminutivo. É mais comum aqui diminutivos, né? Por causa do zinho e do zinha, né? Então, com a letra Z. Devemos levar em conta também a regra abaixo, ó. Se a palavra primitiva for grafada com a letra S, as suas derivadas, elas também deverão ser escritas com a letra S. Então, mesmo que eu forme aumentativo ou diminutivo, tá? Eu devo respeitar o que está na palavra primitiva. Então, casa, escreve com S. Eu vou escrever ali casinha, casebre ou casarão, elas são derivadas de casa, todas com a letra S. Lápis, tem letra S. Lapisinho e lapiseira, que são derivadas de lápis, também com a letra S. Raiz,
Raiz escreve com Z, então o diminutivo, raizinha, ou ainda a outra palavra derivada, enraizado, também será com Z. Então, como é importante a gente respeitar a regra da palavra primitiva. Eu tenho que observar como que ela escreve, né? Para que as outras que serão as derivadas também sigam aí a mesma regra de ortografia, né? Muito bem, pessoal. Então, ufa, muita regra, né? Bastante regrinhas aqui para a gente não errar a escrita das palavras com S e Z. Mas o mais importante é que você leia muito, que você leia bastante. Por quê? Porque a leitura vai te ajudar muito a não errar mais a escrita das palavras, tá? Então agora é a hora de você fazer os exercícios propostos para esta aula de hoje, que vão te auxiliar aí muito na memorização das regrinhas que a gente estudou, tá bom? Então, muito obrigada pela atenção de vocês e nós nos vemos nas próximas aulas. Até mais!